Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia abençoado, um dia cheio de muita paz. E no programa de hoje nós vamos comentar de um plano do governo federal que coloca o setor agropecuário em situação complicada, que é o relacionado ao seguro rural. Eu vou conversar com Mara Rúbia Ferreira de Freitas, homeopata, farmacêutica, e nós vamos falar sobre o sistema nervoso, a síndrome de ansiedade. Vamos falar do seguro rural e também do Estreito de Hormuz. Você vai ver como estão os mercados do milho, do boi gordo e também da soja. E eu vou comentar do mercado do leite spot. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um plano do governo federal que coloca o setor agropecuário em situação complicada, que é o relacionado ao seguro rural. Sem nenhuma comunicação prévia ao setor, o Ministério da Agricultura congelou quase metade do orçamento disponível para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, um dos principais pilares da política agrícola nacional e ponto sensível na relação com o agronegócio. Dados obtidos pela CNN indicam que na última quarta-feira, dia 18, o Ministério fez um bloqueio de 354,6 milhões de reais e um contingenciamento de outros 90 milhões e 500 mil reais no seguro rural. O valor total do congelamento foi de 445 milhões, que corresponde a 42% da dotação de 1 bilhão e 60 milhões de reais aprovadas no orçamento do PSR, que é o Prêmio do Seguro Rural, para 2025. É importante destacar que a área segurada no país já sofreu forte retração nos últimos anos, caindo de 14 para 7 milhões de hectares entre 2023 e 2024. Portanto, uma redução de 50%. Se o congelamento for mesmo aplicado, as entidades projetam uma nova queda na área segurada, que poderia ficar abaixo de 5 milhões de hectares neste ano. As seguradoras já haviam solicitado ao Ministério da Agricultura uma dotação adicional de 2,8 bilhões para o próximo ano. Os números foram inseridos no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, que é o CIOP, e a informação sobre o congelamento ela foi confirmada por fontes do Ministério. Oficialmente, a pasta não se manifestou. 3 integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, ouvidos pela CNN, demonstraram surpresa e consternação com o corte. Eles relatam não ter havido nenhum tipo de aviso prévio do governo sobre esse tema. Pela lógica orçamentária, os bloqueios são bem mais problemáticos para a execução dos ministérios do que os contingenciamentos. Os bloqueios se referem às despesas que precisam ser cortadas porque ultrapassam o teto de gasto e têm chances remotas de reversão. Já os contingenciamentos podem ser revertidos com mais facilidades, porque buscam garantir o atingimento da meta fiscal. Portanto, em caso de receitas extras, os valores são descontingenciados. E agora vamos comentar do seguro rural. O seguro rural é uma forma de diminuir a exposição dos produtores a riscos naturais que levem à quebra da safra, como enchentes, secas, e contratando o seguro, o produtor repassa seus riscos para uma seguradora. Como o custo é normalmente proibitivo, por características específicas da agropecuária, o governo oferece um subsídio
por meio do PSR, Prêmio do Seguro Rural. Trata-se de uma prática de um auxílio financeiro para a contratação da apólice. O congelamento deve gerar ainda mais tensão entre o governo e o setor agro, que já vinha reclamando de iniciativas como a taxação de letras de crédito agrícola, as LCAs. Um dos principais fundings são financiamentos do campo que deixarão de ter isenção de imposto de renda e passarão a ter alíquota de 5%. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu em abril uma ampliação do orçamento do seguro rural para 4 bilhões de reais no próximo ano. O corte vai na direção contrária e aumenta as expectativas sobre o anúncio do Plano Safra 25-26, que deve ocorrer entre o fim de junho e início de julho. Mesmo sem a comunicação oficial do governo federal, a Federação Nacional de Seguros Gerais, a FENSEG, e a Confederação Nacional das Seguradoras alertaram em nota que, se confirmado, o bloqueio representará um duro golpe à política de proteção contra riscos agroclimáticos, especialmente para os produtores que não têm condições de arcar inteiramente com os custos do seguro. E agora vamos comentar um pouquinho do mercado do milho. Lá em Chicago, também na véspera do feriado de Juneteenth, dia 19, o mercado reagiu com mais ânimo, encerrando o dia em alta nos contratos futuros, especialmente nos vencimentos de setembro e dezembro, que subiram mais de 1%, influenciados pelo desempenho do mercado futuro do trigo, substituto importante do milho norte-americano na produção de ração. O contrato para junho fechou com alta de 0,4%, cotado a $4,33 por bushel. Esse valor representa $10,23 por saca. Na última quarta-feira, dia 18, após sessões de queda, o mercado interno registrou um ajuste nos preços físicos do milho, com valorização de 1,05%, fechando a R$ 68,00 por saca na Praça de Campinas, no estado de São Paulo. Na Bolsa, na B3, o mercado futuro do milho encerrou o dia com poucas variações e baixo volume de negócios, em função da véspera do feriado de Corpus Christi. O contrato com vencimento para julho deste ano teve alta de 0,32% frente ao pregão anterior e foi negociado a R$ 63,07 por saca. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O ritmo de venda segue travado no mercado atacadista e no mercado varejista, com pedidos de reposição muito abaixo do esperado e distribuidores já abastecidos até o meio da semana. A antecipação das negociações devido ao feriado reduziu ainda mais o tempo para escoar a produção remanescente da semana passada, o que mantém os preços pressionados, mesmo com escalas curtas e exportações aquecidas. Com as escalas de abate firmes, média nacional de 7 dias, as cotações têm reagido positivamente. O mercado físico do boi gordo encerra a semana apresentando aí inexpressivo fluxo de negócios. A lentidão já era aguardada em função do feriado ocorrido na última quinta-feira, dia 19, quebrando o ritmo das negociações. A consultoria Safras e Mercado destaca que as indústrias tentam conter o movimento de alta dos preços da arroba do boi gordo e aguardam a chegada de maneira mais incisiva de animais terminados em confinamento através dos contratos a termo. As exportações, elas permanecem aceleradas no decorrer deste ano, com ótimas possibilidades de o país estabelecer um novo recorde, tanto em receita quanto em volume. Pelo menos é o que aponta o analista das Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias. No mercado futuro, a B3 encerrou
o pregão com ajuste negativo. O mês de outubro deste ano registrou recuo de 1,2% ante o dia anterior e teve seus contratos em R$ 333,55 por arroba. E agora vamos dar um giro pelo mercado da soja. Na Bolsa de Chicago, os contratos da oleaginosa fecharam o campo positivo pelo quarto pregão consecutivo, embora tenham se mantido próximos da estabilidade devido à aproximação do feriado. A piora na qualidade das lavouras nos Estados Unidos tem contribuído para sustentar os preços. O contrato com vencimento em julho deste ano fechou com leve alta de 0,07%, cotado a $10,74 por bushel, ou $23,68 por saca. No mercado interno, a soja fechou em queda de 0,2%, com a saca negociada a R$ 134,70 na Praça de Paranaguá, no Paraná, na última quarta-feira. Já o dólar encerrou praticamente estável com o contrato para julho deste ano, registrando leve desvalorização de 0,01%, cotado na Bolsa a R$ 5,51. E agora vamos comentar do mercado do leite spot. De acordo com dados do Milk Point Mercado, o preço do leite spot permaneceu, vamos dizer, estável na segunda quinzena de junho, sem variação em relação à quinzena anterior. A média Brasil seguiu em R$ 2,75 por litro. Nas negociações do leite no mercado spot desta quinzena, os comportamentos foram distintos entre as principais regiões. No sul do Brasil, com a retomada do crescimento sazonal da produção e considerando que os preços vinham operando em patamares mais elevados, observou-se um movimento de correção para baixo, em parte das cotações. Já em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o cenário foi o oposto. A oferta de leite ainda segue restrita. Com isso, parte das indústrias, especialmente aquelas com maior atuação no mercado de leite de caixinha, UHT, adotou uma postura mais compradora, resultando em ajustes de alta nos preços praticados. E agora vamos comentar do mercado do leite em nível mundial. O cenário atual dos mercados mundiais de leite e de laticínios, segundo analistas do setor do Rebon Research, levou à escolha do título da atualização global do segundo trimestre deste ano. E o título é o seguinte: bom demais para ser verdade. Os preços internacionais dos produtos lácteos estão elevados e existe tendência de novas altas, inclusive nos Estados Unidos. Os analistas do setor apontam que é provável que surjam pressões negativas agora, na segunda metade do ano, causadas pelo aumento da oferta, pela incerteza em relação à demanda. Mesmo assim, acreditam que esse movimento deve ser uma correção natural após um período de forte desempenho. Nos Estados Unidos, meses a preço das commodities lácteas globais continuam subindo em quase todas as principais regiões produtoras, contrariando expectativas e desafios econômicos. Apesar disso, o crescimento da produção de leite tem sido, vamos dizer assim, moderado. Para o restante deste ano, o setor deverá lidar com uma combinação de sinais otimistas, de oferta e fundamentos de demanda ainda frágeis. A produção está projetada para acelerar, com crescimento estimado em 1,1% no segundo trimestre e 1,4% no terceiro trimestre, o maior aumento trimestral desde o início de 2021, impulsionado principalmente pelos Estados Unidos, União Europeia e América do Sul. E no total, o Rebel Research prevê que a produção dos 7 grandes, ou seja, o Big Seven,
alcance 326,7 milhões de toneladas ainda neste ano, um aumento de 1% em relação ao ano passado, o equivalente a 3,2 milhões de toneladas a mais, o maior ganho anual em volume desde 2020. Em muitas economias, o sentimento do consumidor enfraqueceu em meio às condições econômicas mundiais instáveis e incertas. Os preços no varejo dos produtos lácteos sofreram deflação em quase todas as regiões em parte de 2024. No entanto, os preços mais altos do leite e dos derivados na segunda metade do ano passado continuaram agora neste ano, refletindo-se em valores mais elevados para os consumidores, tanto no varejo quanto no food service. Os conflitos comerciais mundiais continuam elevados, com tarifas instáveis e mudanças rápidas. Surgindo semanalmente, esses fatores estão influenciando os fluxos mundiais de comércio de laticínios. E depois do intervalo eu vou conversar com Mara Rúbia Ferreira de Freitas, homeopata, farmacêutica, e vamos falar sobre sistema nervoso, síndrome de ansiedade. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é homeopata, farmacêutica e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre sistema nervoso, a síndrome de ansiedade. Um problema que afeta muita gente nesse mundo, viu? Muita gente. Bom dia, doutora Mara. Bom dia para todos. Tudo bem com a senhora? Bom dia para todos. Tudo bem, e você? Uai, tá bom, doutora Mara, tá bom. Tirando essa ansiedade que a gente tem com principalmente com esse problema agora político que está tendo lá no Oriente Médio, lá na Rússia, Ucrânia, enfim, essa instabilidade econômica, essa indefinição que ninguém sabe o que vai virar esse mundo. Então, tudo isso aí ajuda, contribui para que a gente fique com a cabeça mais pesada, né? Isso. Eu acho que hoje isso já vem de algum tempo, né? Quer dizer, sempre no mundo isso aconteceu, né? As pessoas ansiosas, nervosas, acontecendo muitos síndromes de ansiedade, às vezes até grave, chegando a um quadro depressivo, né? Que precisa de um tratamento mais aprofundado. Mas com essa instabilidade que a gente está vendo aí no mundo hoje, não tem quem não está ansioso, né? Não tem quem não está preocupado com o que pode vir, né, acontecer. Eu analiso essa situação que nós estamos vivendo hoje, não só aqui no Brasil, e isso está atingindo todas as classes. A média, a baixa, a alta, mais ou menos, está pegando todo mundo, né? Porque essa energia aí de guerra, essa energia negativa, ela afeta todos nós, porque nós, todos seres humanos que estamos aqui nesse planeta Terra, nós estamos interligados, né? Sim. Pela força da energia. Então, tudo isso nos afeta, né? Afeta cada um, tanto adulto como criança, como idoso, qualquer pessoa, né? Agora, doutora Mara, isso tudo a gente sabe que não tem conserto, mas pode aliviar um pouco, né? Eu acho que a gente tomando os cuidados, né? As medidas preventivas para não deixar entrar num quadro de ansiedade mais forte, muitas coisas a gente pode fazer para prevenir tudo isso, né? E a natureza, ela oferece muita coisa boa, né? Nossa, eu acho que se não fosse a natureza, quem seria de nós, né? Então a gente tem aí as plantas medicinais, várias plantas que podem ser usadas para ajudar nesse quadro, né? Para não deixar você chegar num quadro limite, onde foge um pouco do controle, né? Por exemplo, nós temos aí mulungo, né? Mulungu, que é uma árvore, né? Uma planta maravilhosa. A passiflora, ela é o maracujá. O maracujá, né? Maracujá. As folhas dela têm uma ação ansiolítica para ansiedade, para sistema nervoso, para acalmar
E mesmo para dormir melhor, né? Elas têm uma ação calmante. Todas essas aí têm esse poder de ajudar nosso sistema nervoso a reagir um Mas, pouquinho por exemplo, melhor. no caso desse mulungu, a camomila, a passiflora, esse uso teria que ser um uso constante ou não? Ou é por determinado tempo? Olha, eu acho que depende muito do quadro da pessoa. Ah, entendi. Mas, tá. de uma certa forma, você pode fazer um revezamento dessas Entendi. plantas. Você pode usar, às vezes, o mulungu, às vezes a camomila. passiflora ou a camomila. Então, desde que você não use uma planta só por muito tempo, você entendi. pode ir usando. Às vezes, você pode fazer fórmulas compostas também, de mais de uma, usar por 2, 3 Entendi. meses. Daí, você vai lá na pessoa que está te prescrevendo, no farmacêutico, no médico, no nutricionista, aí faz um reajuste da dose, melhora, vê o que pode acrescentar, o que pode retirar. Então, são várias plantas que vai te ajudar. Por vai exemplo, ajudar a todos, né? Tem o capim-limão, melissa e erva doce. Capim-limão, muito conhecido aí, É, né? é erva doce, né? Não, o capim-limão é a erva cidreira, Erva né? cidreira, É o desculpe. capim-cidreira. O capim-cidreira, tá. A erva doce também, ela é muito boa, é uma planta que é digestiva e tem muita ação calmante também. Agora, a melissa, ela parece muito com hortelã, né? A melissa é bem parecida com a hortelã. Isso, se não tomar cuidado... Por isso que é importante conhecer a planta, né? Quem conhece vai distinguir bem que elas têm algumas diferenças, mas elas são bem parecidas. O cheiro também é... Não, o cheiro é diferente. totalmente diferente, O cheiro né? é totalmente diferente. Agora- Mas as folhas têm uma característica parecida. Valeriana, lúpulo e ginseng. A valeriana também é uma planta consagrada. Não é uma planta muito comum aqui para nós, mas acho facilmente nas farmácias, nas ervanarias, para fazer chá ou mesmo para manipular. O ginseng também é uma planta muito boa, como um tônico, para dar mais vigor para a gente, mais energia. Aí tem também a centelha asiática, A centelha asiática é maravilhosa para ansiedade, para dor, diurética. Agora, nesse processo todo, Insônia, todas as plantas vão ajudar, né? agora tem a yoga, meditação, sono reparador, fruta, suplementos, enfim, tem um conjunto de coisas que faz com que a gente possa até dar uma... Pode Aliviada. até dar uma aliviada, né? Exatamente. Se você tiver esse estilo, que a gente fala, estilo de vida saudável, eu acho que a chance de você não adoecer tanto é muito mais importante. Você fazer exercício com regularidade, você dormir bem, porque dormir é um dos pilares da vida. Quem não dorme bem, consequentemente vai ter problemas do sistema nervoso, né? Vai ter um Alzheimer, vai ter uma depressão, vai ter um quadro de ansiedade. Futuramente, mais quando a pessoa estiver mais idosa, ela pode ter um quadro de demência. Então, o sono realmente é um dos pilares da vida. Então, não dormir bem é preocupante. Então, a gente tem que procurar dormir melhor. Alimentar bem, nem se fala, né? Porque os nutrientes, tudo do seu corpo, você precisa estar ali nas suas frutas, nas suas verduras, na sua alimentação mais saudável. Doutora... E os suplementos também, tem muito suplemento hoje que melhora o sono, melhora a ansiedade, vitamina C, a vitamina D, magnésio, inositol. Então, tem muitas possibilidades para a gente melhorar, para a gente não deixar ir para o fundo do poço, né? Mas eu acho que tudo isso é muito importante, é interessante, ajuda a gente a manter um equilíbrio. Mas o que eu percebo é que, pelo menos quando a gente passa a observar assim, o mundo de uma forma mais para o lado espiritual, o que a gente percebe é que a turma está cada dia que passa mais distanciando do chefe lá em cima, né? Exatamente. E isso aí também é um outro lado Esse importantíssimo. É um outro lado importantíssimo. É um outro lado. Se você não procurar se apoiar na sua fé, qualquer que seja, né? Não importa. Não importa a religião, não importa. Mas o que é importante é você conectar, né, com o nosso divino maior, né? Esse sim. talvez seja o principal remédio que a população do planeta está precisando. Mais amor, né? E à medida que você se conecta com o divino, mais amor vem no seu coração. É verdade. E com isso você vai adoecer menos, né? Adoece e vai ajudar menos, ou melhor, sofre os próximos, menos. Sofre menos. E vai ajudar o próximo também, verdade. né? Que é mais importante não só você dar, mas dar e receber. É verdade. Né? Doutora Mararrubi Ferreira de Freitas, mais uma vez, obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui.
Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: pare de partir e você chegará. Pare de procurar e você verá. Pare de fugir e você será encontrado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.